Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, na cidade de São Francisco do Conde, a todos os trabalhadores da Seara, do nosso Pai Francisco de Assis, espalhados pelas diversas cidades aqui de Salvador, de onde eu falo com vocês, Madre de Deus, Candeias, Amélia Rodrigues, Camaçari, Dias Dávila, Feira de Santana, todas as cidades que eu porventura possa ter esquecido. Vamos nos preparar nesse momento para finalizarmos o mês de junho com o nosso Evangelho diário, agradecendo a espiritualidade, aos nossos mentores, ao nosso Deus de misericórdia, por estarmos vencendo mais um mês. Sabemos que várias pessoas não tiveram a mesma oportunidade e hoje já estão em outro plano, ou estão ainda a caminho deste plano mais elevado, aguardando uma luz que possa encaminhá-los. E é para eles, neste instante, que nós pedimos ao nosso Pai que encaminhe os anjos protetores para conduzir esses espíritos que por alguma razão ainda se encontram neste plano, acreditando estar ainda encarnados. Pai, envolve os teus filhos que estão vitimados pela Covid ou por qualquer outra enfermidade, aqueles que sofrem das doenças físicas, das doenças da alma. Cura os teus filhos, Pai. Cura este planeta, cura esta humanidade tão necessitada da tua presença. Envolve aqueles que estão sem um teto, sem um alimento, sem uma veste, sem um carinho, sem uma palavra de conforto. Que eu sempre digo, Pai, nós temos tudo, só falta para nós a gratidão a Ti, diariamente por tudo que nos concede. Assim sendo, vamos iniciar o nosso Evangelho desta noite, fazendo a leitura da obra Receitas de Paz, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Item 10, questão de sintonia. A mensagem diz o seguinte: o fascínio que Jesus exercia sobre todos que o defrontavam derivava da sua superioridade espiritual. Seus silêncios penetravam na alma dos seguidores que se comoviam submissos. As suas palavras ressoavam demoradamente na acústica dos seres que se deixavam permear pelo verbo revelador. Seus atos mudavam o habitual e apresentavam a sua natureza transcendente. Sigamos a luz do nosso Mestre Jesus, sejamos o espelho dele neste plano, porque quando ele aqui esteve, disse que nós poderíamos fazer muito mais do que o que ele fez. Então, façamos a nossa parte e construamos um mundo cada vez melhor. Vamos então à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, abertura aleatória, capítulo 23, Moral Estranha. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus. Ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo.
Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas, capítulo 14, versículo 25, 26, 27 e 33. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. São Mateus capítulo 10, versículo 37. Certas palavras muito raras, de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo que instintivamente se rejeita seu sentido literal. E a sublimidade da sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois de sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, é lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo pôde sofrer alguma alteração, passando de uma língua para outra. Bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso não a ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou e, na afirmação, saber se, na língua em que se exprima, essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nessa passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna, é certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que no Gênesis designa a fase da criação e serviu a uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução diurna. Daí, mais tarde, sua tradução para a palavra dia e a crença que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo, e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco da agulha. Capítulo 16, número 2. Aqui, meus irmãos, eu fiz questão de ler um pouco mais o trecho para exprimir o que esse pedacinho diz no final. Precisamos entender a essência do Cristo e não fazer as leituras ao pé da letra. Jamais Cristo nos diria para odiar a nossos pais, a nossos filhos, a nenhum ente querido nosso. Jamais Ele diria para nós odiarmos a nossa própria vida. O que Ele nos diz em verdade, como Ele mesmo dizia, é que é preciso amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. É preciso entender a espiritualidade acima de tudo e de qualquer um. Nós estamos aqui hoje na condição de pais, de mães, de filhos, de irmãos, mas somos de verdade todos filhos de um único Pai, filhos de um único Deus. Ele é o nosso Pai. Hoje somos filhos, amanhã seremos pais, seremos irmãos, seremos irmãs, porque para a espiritualidade não há gênero sexual. Então, isso deve prevalecer, essa essência de espírito. Ela deve estar acima do pensamento material. É por isso que nós não podemos e não devemos nos apegar às pessoas como nós nos apegamos às coisas. Não existe minha mãe, não existe meu pai, não existe meu filho. Existe em verdade, eu torno a repetir as falas do Mestre Jesus, aquele Espírito que fora designado para estar junto a nós neste caminho evolutivo e para que juntos possamos
resgatar os débitos, porque nós sabemos que as nossas mazelas e dificuldades estão em maior número na nossa célula familiar, e também para auxiliarmos uns aos outros na nossa reforma íntima e na nossa melhoria enquanto seres humanos. É esse o recado, o ensinamento que Jesus vem nos transmitir nessa passagem. Nos amemos, mas amemos primeiramente e amemos mais ainda o nosso Criador, o nosso bom Deus. Que Ele possa derramar as bênçãos na vida de cada um de nós, de cada um dos nossos, de cada um daqueles que sofrem, e que esteja conosco hoje e sempre. Encerramos este Evangelho desta noite, pedindo um mês de julho de saúde, de proteção, de prosperidade, de resignação, que as metas de cada um de nós possam ser concretizadas segundo a vontade do nosso Pai, segundo o nosso merecimento, segundo o momento de cada um de nós. Que tenhamos a compreensão, a paciência e que façamos a nossa parte. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós buscamos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em novas nem velhas tentações, livrando-nos de todo e qualquer mal. Esteja conosco, Senhor, hoje, amanhã e todo sempre. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão. Uma boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, e até a próxima, se Deus